Salmo 113, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Versículo 1. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do noturno o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amém? O nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus de bênção. Como o salmista declara claramente, o Senhor faz o impossível. Aquilo que aos nossos olhos não tem mais jeito, o Senhor vem e mostra o seu poder. Basta nós confiarmos, basta nós louvarmos. O que o salmista fala: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor, a Ele seja dada toda a glória, a Ele seja dado todo o louvor. Viemos aqui para adorar este Deus maravilhoso, viemos aqui para exaltar este Deus grande. Ele é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Privilégio estarmos na casa do Senhor, privilégio estarmos aqui adorando este Deus maravilhoso. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como cuidar de cada um de nós. Soberano eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por toda a tua bondade. Graças te damos, ó Deus, por tudo, Deus, que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Aqui nós estamos, pois te adoramos, Senhor. Aqui nós estamos, pois queremos ouvir a tua voz. Aqui nós estamos, pois queremos sentir a tua presença. Deus, eu coloco nas tuas mãos o clamor que o teu povo tem feito a ti. Oh Deus, tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Tu tem o tempo e a hora certa, Deus. Nós confiamos em ti. Nós queremos te adorar e bendizer o teu nome. Coloca nas tuas mãos cada família representada neste local. Derrama a tua bênção, derrama o teu poder. Cuida dos nossos entes queridos, cuida dos nossos, ó Deus, cuida de nós, ó Pai. Blindamos a nossa casa seja uma casa de louvor, nossa casa seja uma casa de adoração, uma casa onde o teu nome seja exaltado, Pai. E assim eu te peço, ser conosco, nos abençoe nessa noite, Pai. É o nosso clamor a ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao Senhor para sempre proclamarei que o Senhor bendirei ao Senhor para sempre.
convidar a liderança para estarmos orando aqui à frente, pelos pedidos, pelas nossas famílias, nossas vidas, amém? Ô Senhor, conosco, Pai. O Senhor é lindo, Pai. Obrigada, Jesus, por ser tão maravilhoso, Senhor. Obrigada, Jesus, por não nos abandonar, Jesus. Oh Deus, eu coloco diante de Ti, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses pedidos, Pai, já te agradecendo, nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres, meu Senhor, é um Deus de milagre, Pai, um Deus de amor, oh Deus, um Deus misericordioso, Senhor. Obrigada pelos filhos de volta à Tua casa, Senhor, corações quebrantados, Senhor, vidas entregues ao Senhor, Pai. Este é o nosso propósito aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Obrigada, Pai, por casamentos restaurados, Senhor. Obrigada, Jesus, só temos a agradecer, Senhor. Obrigada por libertação, por cura, renovação, mente transformada, coração curado, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é noite de confraternização. Teremos nesse momento a Santa Ceia do Senhor. Peço os diáconos que tragam os elementos da ceia. Enquanto isso, vamos ouvir o louvor. Vamos consagrar os elementos da ceia. Senhor, Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, consagrando esses elementos da ceia, Senhor. Lembramos desse momento, Senhor, aquele momento que na cruz do Calvário, Tu derramaste o Seu sangue pelas nossas vidas, Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões, iniquidades, mas, Senhor, Tu não desististe de nós, Senhor, Tu olhaste com amor. Nesse momento nós estamos aqui participando, tendo a honra, Senhor, de participar dos elementos da ceia, do Teu sangue, Senhor. Tu possa continuar conosco nesse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem pode tomar a ceia? Aqueles que são batizados e aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Esses podem participar da Santa Ceia do Senhor. Peço que os irmãos fiquem de pé. A palavra de Deus fala o seguinte, em 1 Coríntios 23, 24, colocar. Pode ser receita. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo em Ele, Senhor. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e
recebi do Senhor, e também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então vamos partir esse pão, que significa o corpo de Cristo, e tendo dado graças, como fala Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Então, esse momento, irmãos, tire os 15 segundos, entre no trono da graça, faça uma análise, entre em espírito com Deus e agradeça por esse momento, poder estar participando do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos em Cristo aqui, juntos, Senhor, como irmãos, participando dessa ceia, Senhor. Muito obrigado, Deus. Vamos comer, irmãos, todos juntos. Amém? Meu pai, elas estão paradas, estacionadas, você não está. Continue comigo, porque eu sempre estou assim comigo. Glória a Deus. É difícil encontro. 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Isso aqui significa o sangue de Cristo, que verteu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, irmãos. Então vamos confraternizar, pegue, compartilhe o cálice com seus irmãos, unimos 3 irmãos, dando graça ao Senhor por esse momento. Pode compartilhar com seu irmão. Amém? Amém? Tomemos juntos. Em nome de Jesus, pelo meu irmão, eu vou ser. Posso crer no porque ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que Ele está. Glória a Deus, aleluia, glorifica o Senhor. Vamos sentar a Maria dele. A pergunta que eu faço, ou melhor, o tema da palavra de hoje se chama Família de Deus. A família de Deus, ela ouve a palavra. Quando não obedecemos a palavra de Deus, o que o Senhor fala conosco através da pregação, da oração, de sonhos ou de qualquer outro meio que o Senhor usa para falar conosco. Quando não ouvimos o que Deus fala conosco, o nosso coração, ele começa a endurecer. Nós passamos a ter assim um senso crítico muito exagerado. Deixamos de absorver muitas coisas dos ensinamentos de Deus. A pessoa, ela perde
a oportunidade de ouvir uma simples palavra de quem quer que Deus use aqui em cima, e ela fica com aquele senso crítico. Pessoas com coração duro passam a escolher homens falando e não Deus falando. Um sintoma de quem talvez esteja com o coração duro é quando você começa a perguntar para a igreja: quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? E não é assim que Deus fala. Muitas pessoas prestam atenção mais no que os homens falam do que o que Deus está falando com as pessoas. Certa feita eu me lembro, eu estava dando uma aula de canto. Eu sou diretor da nossa escola de música lá da Getsemane, e eu estava dando aula de canto com uma senhorinha de quase 80 anos. Ela faz parte do coral, uma das primeiras mulheres que entraram na Getsemane. Tem mais de 30 e tantos anos de Getsemane, a irmã Eliana. O coral já foi lá, Wagner? Uma senhorinha desse tamanho, ela é uma contralta, ela é desse tamanho, mas a voz dela parece um trovão, mais grossa que a sua, João. Voz de trovão mesmo. Então ela estava tendo aula comigo, e ela é conselheira lá na nossa sede. Eu perguntei: irmã, quem vai pregar lá hoje? Perguntei para ela. É natural, né, gente? Quem vai pregar lá na sede hoje? Ela falou assim: meu irmão, tem um trio lá, que esse trio é maravilhoso, esse trio é da pesada. Aí o zoião já cresceu, a curiosidade: quem é, irmão, esse trio que vai estar lá? Eu achei que era um trio de música que ia pregar só Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo foi como um taco de beisebol, assim na cara da gente. É impressionante, quando ouvimos a Deus, independente da fonte que Ele usa, passamos a ser pessoas mais ensináveis, pessoas mais flexíveis. Vocês sabiam disso? Eu estou falando da flexibilidade de ouvir a palavra, não estou falando de negociar os ensinamentos de Deus, da palavra de Deus, o conceito de Deus. Eu estou falando daquela flexibilidade de você ter os ouvidos abertos para o que Deus quer falar contigo, e não pela complexidade, né, do preletor. Palavra simples. Deus pode falar conosco através de qualquer pessoa. Deus pode falar conosco principalmente através de uma pessoa incrédula. Você sabia disso? Deus fala conosco. E nós vamos falar de alguns encontros interessantes. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Nós vamos ler do 11 ao 17. Aí eu não vou acompanhar a minha versão, porque eu não sei se está compatível com a da tela aí. Aí nós vamos ler o que está na tela, amém? Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou e disse assim: não chores. E aproximando, tocou no esquife. Esquife é um caixão, uma maca, aquela máquina que eles carregavam os defuntos. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: o grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio a salvar o seu povo. E o verso 17: essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Fala conosco, grande Pai, Deus poderoso. Abre os nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Alguns
textos bíblicos, só encontramos no livro de Lucas, como o filho pródigo, o bom samaritano, Zaqueu, o publicano, e essa história da viúva de Naim. Jesus foi a essa cidade por causa de uma família pequena. O pai já tinha morrido e agora o filho. Olha que tristeza. É preciso saber que todas as famílias, elas têm as suas diferenças. Tem família de tudo quanto é jeito. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãozinhos. E essa questão ela é singular. Ela é igual em todas as famílias. Todas as famílias têm os seus problemas. Nenhuma das famílias tem o símbolo de perfeição. Nenhuma família é perfeita. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que não existe nenhuma família perfeita. A não ser aquele trio maravilhoso que criou tudo: Pai, Filho e Espírito Santo. A própria Bíblia ela mostra famílias imperfeitas. Adão, Abraão, a família de Isaac, de Jacó, de Moisés, Davi, por aí vai. Muitas famílias. As famílias são imperfeitas porque não existe aquele chamado, quem mexe com informática, ou Ctrl+C e Ctrl+V. Que isso, se pudesse fazer para a gente, o que a gente fazia? A gente copiava as coisas boas da gente, colava no fim da gente e tirava as coisas ruins da gente, né? Se fosse assim seria uma beleza, né? Criaríamos filhos perfeitos. A melhor maneira da gente alcançar a perfeição é seguindo o que Jesus fez, seguindo a vida de Jesus. É a melhor maneira. A cidade de Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum, pelo menos um dia de viagem. Jesus foi até lá sem ninguém ter pedido que fizesse. Os judeus, eles sepultavam os mortos no mesmo dia do falecimento. Eles não tinham as técnicas. Até hoje aqui no Brasil a gente não tem aquela técnica, né? Quando a pessoa morre num dia tem que enterrar no outro, não é assim? Já lá nos Estados Unidos eles têm uma técnica, a pessoa fica até 30 dias. Eu creio que essa técnica também existe aqui no Brasil, só que deve ser muito cara, por isso que ninguém faz, né? Então a questão de embalsamar a pessoa, né? Para esperar. Em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, não precisa colocar não, fala assim, fala sobre isso, ó, certamente o enterrarás no mesmo dia, está em Deuteronômio, a prova disso. É bem provável que Jesus e os seus discípulos, eles tenham chegado às portas da cidade no final do dia, e em que o menino faleceu. Então no cortejo, a multidão que acompanhava Jesus, que ele já estava muito conhecido, uma multidão acompanhava e vinha uma multidão no cortejo, aquelas duas multidões se encontraram. E aqui eu gostaria de destacar 4 encontros que ocorreram naquele dia. O primeiro encontro foi o encontro dos dois grupos. A maravilhosa providência de Deus levou Jesus a encontrar o cortejo do funeral, e naquele momento em que se dirigia ao local do sepultamento, olha a coincidência, a cidade era grande, e Jesus ele vivia de acordo com o cronograma divino. Ele seguia certinho o que o Pai falava. Ele sabia aonde ele pisava, ele sabia para onde ele ia, ele sabia o dia que ia morrer, ele sabia tudo, porque ele seguiu. Ele foi instruído por Deus e ele seguiu o cronograma direitinho. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz que de Jesus vai ao socorro em ocasião oportuna. Tá? Ele sabe quando a pessoa precisa de ajuda. Então Hebreus fala assim: acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Observem o contraste entre o grupo que seguia Jesus e o grupo que seguia a viúva e seu filho que já tinham falecido. Uma situação comovente, uma situação muito triste daquela mulher. E naquela época honrar o morto era muito importante na tradição judaica. Um cortejo fúnebre, parentes seguindo o corpo, embrulhando, carregado um tipo de maca, foi aquele que eu falei, o esquife, e colocava o defunto assim num pano, num lençol, com a madeira, e eles carregavam naquela época. Então eles passavam pela cidade e as pessoas uniam-se ao cortejo. Vocês sabiam que naquela época era normal você contratar um chorão? Eles contratavam pessoas para chorar. Então quanto
quanto mais alto a pessoa chorava, mais pessoas atraía para o cortejo. Então tinha um chorão profissional que eles contratavam naquela época. Então eles choravam em voz alta. O luto da família ainda continuava por mais 30 dias. Aquela mulher agora estava sozinha no mundo, sem um protetor, a sua última garantia de sustento. Ela com certeza passaria por dificuldades. Haveriam poucas oportunidades para a mulher ganhar a vida naquela época. Era muito difícil para a mulher naquela época. Se vocês mulheres acham que é difícil hoje, imagina naquela época. A mulher não tinha representação nenhuma. Ela não tinha nenhuma autoridade, nada naquela época. Quando terminasse o enterro, a multidão que chorava, que clamava, ela ia embora e aquela mulher ia ficar sozinha. Você já deu uma festa, chamou um monte de convidado e depois, quando acaba a festa na sua casa, você tem que limpar, tem que fazer tudo, daqui a trabalhar um danado? Já aconteceu isso com vocês? Eu lembro do meu casamento, eu nem sei o que foi servido no meu casamento. Eu ainda não era crente não, foi festa para 300 pessoas. Foi a comilança assim, e bebida, que tem tudo à vontade. Aí quando chegou na segunda-feira, eu falei, não, nós temos que pagar a festa do nosso casamento. Aí eu fiquei lá o ano todo pagando. E ainda teve gente que falou mal ainda. Então quer dizer, no final, essa viúva tinha que enfrentar a realidade. O cortejo já tinha passado, ela não tinha mais apoio. Provavelmente ela havia passado da idade de ter filhos e ela não se casaria novamente, a menos que um parente auxiliasse. Mas a Bíblia não fala que ela tinha parente nenhum, ela fala que era viúva e perdeu o único filho. Seria uma presa fácil na mão dos trapaceiros e talvez seria obrigada até a mendigar. Isso acontecia a muitas mulheres que ficavam viúvas, que não tinham filhos, elas começavam a mendigar, entravam na prostituição. Depois de tudo isso, viria a certeza de que a linhagem da família daquela viúva não teria continuidade. Olha que tristeza aquela mulher. A dor de uma mãe enterrando um filho. É muito triste a gente enterrar um ente querido. Agora, pior que isso é um pai enterrar um filho. É difícil demais, não é? Olha que o profeta Zacarias fala sobre isso. E chorarão a sua morte com quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente com quem chora a morte do filho mais velho. A dor daquela mãe ainda era mais profunda, porque ela era viúva, já tinha perdido o marido. Então nós podemos observar o contraste daquele grupo triste que acompanhava a viúva com o grupo feliz que acompanhava Jesus e os seus discípulos. Eles alegravam-se com as bênçãos, eles viam os milagres de Jesus, aquele profeta. Então eles estavam felizes acompanhando a Jesus Cristo, enquanto aquele grupo estava triste acompanhando o cortejo da viúva. Em termos espirituais, cada um de nós aqui, eles se encontram em um desses dois grupos. No grupo daqueles que creem em Cristo Jesus, estão indo para, como diz Hebreus capítulo 11, verso 10. Coloca para mim, irmão. Olha o que diz. O grupo dos felizes. Hebreus capítulo 11, verso 10 diz assim: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os felizes estão indo para a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e Deus é o edificador. Esses são para onde os felizes estão indo. Um dia antes, Jesus tinha curado o servo, o centurião o servo do centurião. Assim como Jesus, devemos praticar o bem diariamente, sem desperdiçar nem um dia sequer. Não perde seu tempo com conversa fiada, não perde seu tempo com nada que não produza frutos para a honra e a glória de Deus. Nós temos que aprender isso a cada dia. Quanto tempo nós perdemos às vezes conversando fiada da vida dos outros? Perdemos tempo demais. Um tempo tão improdutivo, não que a gente vê. O dia já está acabando, a gente perdeu um dia infrutífero. Vocês concordam comigo? Isso acontece só comigo ou acontece com vocês de vez em quando também?
Lucas enfatiza que essa mulher era exatamente o tipo de pessoa a quem Jesus viera ajudar. Ele toma a iniciativa. Jesus tem o poder de trazer esperança em meio a qualquer tragédia. Se estamos mortos nos nossos pecados, estamos sobre a condenação. A palavra de Deus fala aqui: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, verso 36. Jesus disse: em verdade, quando Jesus falava assim, em verdade, ele queria enfatizar o que ele estava falando. Então ele disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. E no verso 13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Pela primeira vez, Lucas chama Jesus de o Senhor. Nos evangelhos, se vocês observarem, quem mais chama Jesus de Senhor é o apóstolo João. Momento apropriado, porque Jesus se revelava Senhor sobre a morte. O evangelista Lucas disse assim: o Senhor compadeceu dela e disse: não chores. Ninguém pediu que Jesus fizesse coisa alguma. Existem vários trechos na Bíblia em que a pessoa vai até Jesus e pede. Aqui ninguém pediu para Jesus. Provavelmente a viúva acho que nem sabia quem era Jesus, não sei. Então Jesus compadeceu-se daquela mulher. Comovido com paixão, ele agiu pela sua própria iniciativa. Primeiro, dirigiu-se à viúva que chorava e lhe disse que parasse de chorar. E no verso 14 ele fala assim: chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando. Olha a autoridade de Jesus. Levanta-se. O ato de Jesus em tocá-lo tornava impuro, segundo as leis. Todo mundo que tocava no morto, chegava perto do morto, ficava impuro. O que Jesus fez? Tocou naquele morto e ainda disse para ele: levanta-se. A necessidade humana para Jesus estava acima de qualquer lei cerimonial. Ele não se importou com o que os fariseus, os hipócritas iriam falar. Não, está impuro. Não. Deixa disso. Ele tocou naquele jovem. E quando tocou no esquife, todos pararam o que estavam conduzindo. Ninguém falou nada, mas claramente eles viam que alguma coisa em comum estava acontecendo. Naquela época, quem tocasse no morto cerimonialmente estava contaminado. Quando tocou o esquife, a contaminação não afetou Jesus. Pelo contrário, o poder de Cristo imediatamente dissipou a presença de toda a morte e contaminação. Esse foi o primeiro dos 3 episódios em que Jesus ressuscitou pessoas. Ressuscitou outros também que não foram especificamente mencionados. Quando Jesus foi crucificado, quando foi consumada a sua morte, o que diz a palavra de Deus? Várias pessoas. Jesus dirigiu-se ao cadáver e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E com a palavra de poder, aquele jovem sentou-se. Jesus falou e o milagre aconteceu. Palavra, o verbo. Lucas acrescenta que aquele jovem morto passou a falar. E diz assim: sentou-se no verso 15 o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Uma evidência inquestionável, testemunhada por várias pessoas. Os 2 grupos, um já imagina, o grupo já vinha todo feliz que tinha visto as maravilhas que Jesus fez, aí viu Jesus ressuscitar um morto ali. Olha que imagina, gente, a situação. Até hoje, gente, eu dava pirueta cambalhota, eu não sabia o que eu fazia, não. Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Vocês lembram de um trecho semelhante? A viúva de Sarepta, o profeta Elias. Está em 1 Reis, capítulo 17, verso 23.
Foi o primeiro dos 3 milagres de Jesus em ressuscitar os mortos. Os milagres foram poderosos sinais, os sinais messiânicos de que o Messias veio. Estas ressurreições, elas diferem completamente da ressurreição de Jesus Cristo. Estes 3 foram reunidos aos seus corpos mortais. Muita gente fala assim, mas também tem muita gente que Jesus ressuscitou. Então Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? Muita gente pergunta. Jesus foi o único que foi ressuscitado com um corpo glorificado. Esses que foram ressuscitados, na hora divina eles morreram de novo. Morrer de novo. Jesus foi o primeiro a ser revestido com um corpo imperecível, glorificado, com um corpo espiritual. Está lá em Coríntios capítulo 15, verso 42. Mas Jesus não foi o primeiro. Não, tem o Elias, tem o Enoque, né? Mas eles não foram ressuscitados, não. Eles foram ressuscitados? Alguém sabe aí? Elias e Enoque? Não. Eles foram transladados. Primeiro encontro, o encontro de 2 grupos. Vocês entenderam? Com 2 grupos. Segundo encontro, o encontro de 2 filhos únicos. Um estava vivo, mas destinado a morrer, Jesus. O outro estava morto, mas destinado a viver, aquele jovem. Jesus não é um filho no mesmo sentido que nós somos. Nós viemos a existir pela concepção e pelo nascimento. Uma vez que Jesus é o Deus eterno, e Jesus sempre existiu. O título Filho de Deus declara a natureza divina de Jesus e o seu relacionamento com o Pai. Todas as pessoas da divindade são iguais dentro da Trindade. Cada um ocupa um lugar específico. Cada um realiza uma tarefa específica. E aí uma lição que esse trio maravilhoso deixa para todos nós. Cada família tem a sua função. O pai é o provedor do lar. A mãe é a auxiliadora. E os filhos são os aprendizes. Você quer ver? Você quer ver o demônio entrar na sua casa? É quando essa ordem é conturbada. Quando a mãe quer mandar no marido, quando o filho quer mandar no pai, quando o pai é submisso à esposa. Presta atenção na confusão que é arrumada. Você desculpa a minha sinceridade, mas isso é certo. Isso é certo. Verso 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Inadequado e pequeno para Jesus, mas talvez fosse o mais alto título que eles conheciam, chamar Jesus de profeta. Para eles era o mais alto escalão, mas eles não sabiam o tipo de profeta que era Jesus. Eles reconheceram a presença do poder de Deus entre eles, e esse milagre teve uma grande influência sobre o povo. A notícia espalhou por toda a região. Primeiro encontro, o encontro de 2 grupos. Terceiro encontro, o encontro dos 2 filhos únicos. O terceiro encontro, o encontro de 2 inimigos. Jesus enfrentou quem? Alguém sabe falar quem Jesus enfrentou? A morte, não foi? Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. O que Jesus disse? E o último inimigo que será destruído é a morte. O encontro de 2 inimigos. Quando pensamos na dor e tristeza que a morte causa a este mundo, de fato é um inimigo terrível, e somente Jesus Cristo é capaz de nos dar a vitória. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no verso 15: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus só precisou proferir o quê? Uma palavra e o menino voltou à vida com saúde. O menino, ele deu 2 sinais de vida. O que ele fez? Sentou e falou. Olha para você ver. Jesus pegou o menino, entregou a mãe, e agora a mãe transbordando. Imagina a felicidade da mãe. Era um perigo, né? Se ela tivesse problema de coração, provavelmente ia ter um infarto, né? A cena toda lembra o que acontecerá quando Cristo voltar e reencontrarmos os nossos entes queridos que estão na glória. Você já pensou? Todo mundo você conhece, você sabe que aceitou Jesus, que morreu. O encontro com essas pessoas. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Diz assim, colocou aí? Irmãos, queremos... Não, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus os levará de volta, e junto com Ele levará os que morreram crendo nele. Olha, os que morreram vão primeiro, viu gente? De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 16: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17: então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Ó, para você ver, nós vai voar. Literalmente, vamos encontrar com Deus nas nuvens. Senhor Jesus, aleluia. E termina no verso 18 dizendo assim: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Endurece seu coração, não, meu irmão. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Encerrando no verso 17, fala assim: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Lucas capítulo 7, verso 1 ao 11. A palavra do Senhor nos trouxe. Muitos souberam disso, mas nem todos se entregaram a ele. Tinha muita carne de pescoço naquela época. Depois de ver tudo aquilo que aconteceu, eles não aceitavam. Muitos que ouvem o Evangelho de Cristo impedem que o poder de Deus trabalhe na vida delas. Muitas pessoas impedem isso. Trabalhem nas almas das pessoas. Muitos seguem a Jesus em busca de milagres, mas não sabem que Jesus é muito mais do que milagres. Ele representa a única chave para que você possa alcançar a vida eterna. Jesus pode operar milagres na minha vida, na sua, mas entenda que Ele é muito mais do que os milagres que Ele opera. Você pode ter uma dor na coluna, Jesus pode curar? Pode, é lógico. Mas e depois? Nós temos que beber da água que nos sacia. Ela vai correr eternamente. Somente Jesus pode nos dar uma aposentadoria tranquila e vitoriosa na eternidade. Você crê nisso, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de cantar uma canção
Gostaria que você fechasse os seus olhos. Oh Deus maravilhoso, grande Pai, aleluia. Mas a decisão é tua. Jesus quer te salvar. Mas a decisão é tua. Ele bate a porta, é só você abrir. Todos os problemas Ele quer ouvir.
suficiente, mas de uma coisa eu sei: todas elas estão sob o controle da tua amorosa mão, Senhor. Mostra, Pai, a cada uma o quão poderoso tu és, Pai, para que elas possam compartilhar da tua palavra. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece a nossa fé, Pai. Fortalece a nossa fé, Pai. Mas quando estivermos fracos, que nosso irmão possa nos abraçar e dizer: creia nas palavras de Jesus. Ele trabalhou na minha vida e também vai trabalhar na sua, eu sei disso. Eu creio em ti, Pai. Eu creio em ti, Pai. Fortalece-me, fortalece-me. Meus irmãos, minhas irmãs, se existe alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos de Jesus, ou que quer aceitar esse Jesus como seu único, suficiente Salvador, se você quer conhecer esse Jesus, fortalecer a sua fé, se você quer aceitar Jesus, o Salvador único, que te dá a garantia, a aposentadoria da vida eterna. Existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que deseja aceitá-lo, ou quer se reconciliar com Ele? Faça um sinal com a sua mão, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Existe alguém no nosso meio? É o Espírito Santo que está falando com você. Se existe alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador,